Agora sim, tá aí. Vamos lá, a continuação daquele assunto, potenciação. As primeiras telas aí, o pessoal que assistiu o vídeo vai ser repetido, certo? Mas a gente vai dar um novo enfoque ao assunto. Então tá aí, potências são multiplicações de fatores iguais. Nós acabamos de ver isto na prática respondendo o exercício. E aí eu tenho 4 vezes 4 vezes 4. Já sabemos que se o 4 aparece como fator aqui 3 vezes, eu tenho que esta base está elevado a 3. No caso, 4 elevado a 3. Onde o 4 é a base, é o número que se multiplica por ele mesmo, e o 3 é o expoente. Aí veja a observação. O expoente é o número que indica quantas vezes a base se repete. Então, tá aí, já sabemos que 4 elevado a 3 é igual a 4 vezes 4 vezes 4. Tranquilo? E 4 vezes 4 vezes 4 é 4 elevado a 3, que dá 64. 4 vezes 4, 16, não é? E 16 vezes 4, 64. Belezinha. De maneira geral, né, de forma genérica, nós podemos dizer, né, criar uma formulinha para isto, onde eu tenho que A, né, a base A elevada ao expoente N, é igual a vezes A vezes A, N vezes. E quem vai dizer quantas vezes a base se repete é justamente o expoente. Tranquilo? E aí nós temos alguns exemplos. 2 elevado a 4, você já viu. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. O 2 apareceu aqui como fator 4 vezes. 3 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3. Eu tenho aqui o 3 como fator. 3 vezes 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 4 elevado a 2, ou 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que dá 16. E 5 elevado a 1, como a gente já viu, é o próprio 5. Para quem assistiu o vídeo pela primeira vez, a dúvida era, e quanto é 6 elevado a 0? Porque nós vimos que, à medida que os expoentes foram diminuindo, 4, 3, 2, 1, a quantidade de fatores foi diminuindo. 4 fatores, 3 fatores, 2 fatores, um único fator, não é? Que é a própria base. E aqui, nenhum fator. Mas, será que o resultado é 0? A gente já viu que não é 0. O resultado aqui é 1. E aí a explicação é na tela seguinte. Convencionou-se que qualquer base elevado a 1 é igual a ela mesma, tá certo? Então, quando o expoente for 1, o resultado é a própria base, tá certo? Então, 3 elevado a 1, 3. 0,7 elevado a 1, 0,7. E menos 8 elevado a 1, menos 8. Também convencionou-se que qualquer base elevado a 0 é igual a 1. Veja, quando o expoente for 0, o resultado será igual a 1. Vamos ver os exemplos aqui dos números elevados a 0. 9 elevado a 0, 1. Letra B, 3,5 elevado a 0, 1. Letra C, menos 6 elevado a 0, 1 também. Tranquilo? Esta é a continuação do assunto e aí a gente vê a partir de agora. Propriedades das potências. Então tá aí, multiplicação de potências de mesma base é a nossa primeira propriedade. Veja que eu tenho uma multiplicação, A elevado a N, vezes A elevado a N, e A representa números de mesma base, ok? O que é que acontece quando você tem multiplicação de potências de mesma base? Essa primeira propriedade aqui, ó. Veja o que é que você tem. Você tem A elevado a M mais N. M de Maria mais N de nada. Então, você repetiu a base e somou os expoentes. Vamos ver com números, que fica mais fácil da gente entender. Olha, 6 elevado a 2 vezes 6 elevado a 3. O que é que vai acontecer? Se eu repetir o A e somei M mais N, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou repetir o 6 e vou somar 2 mais 3. Quando é que eu uso essa propriedade? Quando eu tenho uma multiplicação de duas potências, né, ou mais, onde as bases são iguais. Repete a base e soma os expoentes. 6 elevado a 5. 2 mais 3, 5. E aí a explicação está aqui. Ó. Repete a base e soma os expoentes. Tranquilo?
A segunda propriedade é muito parecida com a primeira. A gente também vai repetir a base, ó. Repetiu aqui o A. Divisão de potências de mesma base, a gente também repete a base. Só que ao invés de somar os expoentes, M e N aqui, o que foi que eu fiz? Subtrair. Olha o sinalzinho de menos. Veja agora com números. 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a 6 menos 4, que é igual a 2. 2 elevado a 2. Tranquilinho? Divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Man. E aí, a terceira propriedade é a potência de potência. Você também repete a base. Tranquilo? E vai fazer o quê? Olha o sinalzinho aqui. Olha o pontinho de vezes. Vai multiplicar os expoentes. Então, veja aqui com números. 7 elevado a 3 elevado a 5. Vai ser 7 elevado a 3 vezes 5. Multiplicando aqui, eu vou ter 7 elevado a 15. Tá certo? Olha, repete a base e multiplica os expoentes. 7 elevado a 15. E aí eu tenho as duas últimas propriedades que também são bastante utilizadas. Agora, veja que nós não temos mais bases iguais. Né? Antes, nós estávamos trabalhando sempre com a letra A, porque A representa bases, né, iguais. Letras iguais, bases iguais. Mas aqui eu tenho letras diferentes, bases diferentes. Porém, eu tenho aqui um único expoente. É a potência de um produto. Essa multiplicação A vezes B está dentro, né, ou sob essa potência aqui, esse expoente N. Então, o que é que vai acontecer? Cabeça man, olha a mágica. O N é distribuído para o A e para o B. Então, a potência de um produto é igual ao produto das duas potências de mesmo expoente. Veja isto agora com números. 3 vezes 5 ao quadrado é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O 2 foi para o 3 e para o 5. Foi distribuído. Tá certo? A explicação se segue aqui, olha. A potência de um produto é igual ao produto de potências de mesmo expoente. Tá certo? Neste exemplo, você tinha 3 vezes 5 elevado a 2, que é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Um produto, ou seja, uma multiplicação de potências de bases diferentes, porém de expoentes iguais. Segundo aqui e última propriedade, né, a potência de um quociente, que é parecida com esta primeira aqui, nós temos uma divisão A dividido por B sob, né, este mesmo expoente N. A mesma coisa vai acontecer aqui, man. Este N vai ser distribuído para o A e para o B. Veja com números. 7 dividido por 4 elevado a 3. É 7 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3. Simples assim. Ou seja, a potência de um quociente é a divisão de potências de mesmo quociente. Tranquilo? Agora, vamos fazer aí um resumo disto aí que nós acabamos de ver. Estas foram as 5 propriedades que nós acabamos de ver. E aí nós temos alguns exemplos, um para cada propriedade, tá certo? Na primeira, a multiplicação de potências de mesma base. O que é que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Então, nessa letra A, 4 vezes 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 3, eu vou repetir a base 4 e vou somar 1 mais 2 mais 3. E aí você deve estar se perguntando de onde saiu este 1. Bem, o 1 saiu daqui, olha. 4 elevado a 1 é 4. 4 é 4 elevado a 1. Então, faço 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 4 elevado a 6. Na letra B, eu tenho uma divisão. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 7 elevado a 6 dividido por 7 elevado a 2. Ah, professor, mas aqui é uma fração. Fração é divisão, man. Está aqui, está dividindo. Então, eu vou repetir o 7 e vou fazer 6 menos 2. 4. 7 elevado a 4. Terceiro exemplo, eu vou ter potência de potência. A elevado a m elevado a n é igual a A elevado a m vezes n. A multiplicação dos expoentes. Então,
nessa letra C, eu vou ter 2 elevado a 4 vezes 3. Simples assim. É só multiplicar e eu vou ter 2 elevado a 12. Estamos aqui na letra D. Este exemplo D refere-se a esta propriedade aqui, ó. Tá certo? Produto, aliás, potência de um produto. A potência do produto é igual ao produto de potências de mesmo expoente. Agora, perceba que na letra D, esse 2 e esse 3 não estão juntos debaixo do mesmo expoente, que nem aqui, ó. Não estão juntos, eles estão que nem aqui, eles estão separados. Ou seja, aqui na letra D, eu não tenho a potência do produto. Na letra D, eu tenho a consequência da potência do produto, ou seja, eu tenho o produto de potências de mesmo expoente. O que é que isto acontece, man? Veja a mágica acontecer. Flau. Coloco o 2 vezes 3 debaixo do mesmo expoente 4. Então, se naquela tela anterior eu distribuí o expoente para os dois fatores, aqui eu junto os fatores e coloco debaixo do mesmo expoente. E aí, 2 vezes 3, você sabe, é 6 elevado a 4. Veja como é simples. Na letra E, 8 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. As bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. E aí você vai usar esta última propriedade aqui, sendo que ao invés de você fazer da esquerda para a direita, você vai fazer da direita para a esquerda. Percebe? Porque aqui eles estão separados. Nós vamos juntar. Veja, 8 dividido por 2 sob o mesmo expoente 3. E aí você divide. Quanto é a metade de 8? 4. 4 elevado a 3. É isto. É nóis. Tem mais alguma coisa? Tem. As combinações, as temíveis combinações de propriedades. Man. É aqui onde o bicho pega, tá certo? Quando a gente mistura essas propriedades. Nós podemos misturar 2, 3, 4 propriedades, beleza? E você vai se aprofundar mais neste assunto quando chegar no 9º ano. É o primeiro assunto do 9º ano, beleza? Pessoal, na letra A, eu tenho 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 4. Quais são as propriedades que nós vamos usar nessa letra A? Man, nós vamos usar as duas primeiras propriedades aqui. A multiplicação e a divisão de potências de mesma base. Isto. Então, primeiro eu começo com a multiplicação. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Repito o 5 e faço 2 mais 3. 5 elevado a 5. Veja que o 5 elevado a 4 eu apenas repeti aqui porque ainda não chegou a vez dele. Tá certo? Agora sim eu vou usar a segunda propriedade, porque aqui eu tenho uma divisão. Na divisão, o que é que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes. Então, o que eu fiz? 5 menos 4, 1. Acabou. 5 elevado a 1, que é igual a 5. Beleza. Na letra B, nós vamos usar que propriedades? Você está vendo aqui, a segunda e a terceira. A divisão de potência de mesma base e a potência de potência. Começamos pela divisão. 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5. Veja que as potências aqui têm a mesma base. Eu repito a base e faço 7 menos 5, 2. Você está vendo isto? 7 menos 5, 2. E aí este 3 aqui vem para o lugarzinho dele. Espera a vez dele ser multiplicado. Que é exatamente agora. Eu tenho a potência de potência. 3 elevado a 2 elevado a 3. Vai ser 3 elevado a 2 vezes 3, 6. E aí, nossa última combinação, aqui na letra C, eu tenho 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 6. Atenção, muita atenção. Aqui, as bases são diferentes, porém, os expoentes são iguais. Então, nós vamos usar que propriedades aí, cabeça? Nós vamos usar a segunda, a terceira e a quarta propriedade. Beleza? Agora, a primeira que nós vamos usar é essa aqui. A multiplicação
de potência de mesmo expoente. Tá certo? Você está vendo aqui que 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 6 tem o mesmo expoente 6. Então, nós vamos transformar isto nisto aqui. Transformar isto nisto. Beleza. Então, juntando aqui, eu vou ter 2 vezes 3, 6 elevado a 6. Você entendeu o que aconteceu aí? Entendeu, man? Espero que sim. Nós juntamos o 2 vezes 3 debaixo do mesmo expoente 6. E quanto é 2 vezes 3? É 6. Então, é 6 elevado a 6 dividido por 6 elevado a 5. E aí, nós usamos agora essa segunda propriedade aqui, olha, a divisão de potência de mesma base. Ó, 6 elevado a 6, 6 elevado a 5. A mesma base 6 aparece aí. A gente repete e faz 6 menos 5, 1. E agora? Potência de potência. Esta propriedade aqui. 6 elevado a 1 vezes 3. 1 vezes 3, 3. Então tá aí. E isto é tudo. Tá aí o link no chat. Os heróis da resistência continuam aqui conosco. Adna Noemi, Antônio Gustavo, Cauã. É só entrar no link, man, marcar sua presença na aula de hoje. Valeu, é nóis, tamo junto e até a próxima.